fizesse conforme o teu querer, a tua vontade, porque o Senhor conhece os vossos corações. Aleluia. Pai, está aqui a vida do teu servo, falou com ele devido à tua dispensação. Continua, Senhor, falando conosco. Está aqui teu servo, teu vaso, e está também aqui a tua igreja. E sabes o que necessitamos aprender e ouvir de ti nessa noite. Aleluia. Amém, igreja. A graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias. O livro que muitos crentes não gostam. Malaquias, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8. Que Deus abençoe cada amado irmão. Eu quero cobrar, vou começar a cobrar já, até já cobrei alguns já por mensagem, que é importante que o membro esteja nos cursos de doutrina. Olha só, prepare bem, irmãos. Eu vou ler, depois eu faço um comentário. Malaquias 3, 8, todos acharam? Amém. E diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Senhor Deus, esta é a tua palavra que será estrada nessa noite. Fala conosco, Senhor, pois te peço e te dou graças por tudo, que venhamos diminuir, mas que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos sentar. Glória a Deus. Você, irmão Rian, você já chegou depois, não foi? Está vendo? Veja bem, irmãos. Ele está trabalhando. Ele tinha tudo para dizer que não vinha para o culto. Tinha ou não tinha? Tinha. Foi difícil o dia hoje, meu filho. Trabalhou muito. Pegou muito peso. Está cansado aí, mas ele veio para o culto. Ele não chegou na hora, mas Deus sabe que ele não chegou na hora porque ele largou já mais de 7 horas. Ele tinha toda a desculpa do mundo para não estar na igreja, mas ele veio. E por que eu estou falando? Que bem antes dele começar essa jornada, ele já avisou: pastor, eu vou chegar. Os dias vai chegar atrasado, mas eu venho. Pastor, lá no domingo, né? Vai ter domingo que eu não vou poder estar, mas vou assistir a live lá pelo YouTube, mas não vou perder a escola bíblica. Ele deixou avisar. E por que eu estou falando isso? Porque tem muito membro, irmãos, que está negligenciando o culto de doutrina. E é importantíssimo estar na doutrina. Se lembre que você fez uma promessa, não foi para mim não. Quem se lembra do voto de fé que fez aqui diante de toda a igreja? E qual foi uma das perguntas que foi feita? Você promete honrar a Deus com a sua presença nos cultos? Né? Quantos fizeram a promessa? Sim, prometo. Mas alguns, depois que a bênção está na mão, começa a se esquecer do Criador. Meu filho, olha, eu sei que seu pai já me orienta, mas escuta um conselho que eu vou lhe dar. Nunca deixe a bênção ser maior do que Deus na sua vida. Porque se você seguir esse princípio, nunca vai faltar as bênçãos nas suas mãos. A palavra que eu quero trazer hoje, né, para os visitantes ali, eu considero que você já está casa, viu? Mas sejam bem-vindas sempre. É uma palavra que muito crente às vezes não quer ouvir, mas ela é necessária ser ministrada, e é uma palavra para nos abençoar, não é para nos fazer o contrário. Mas antes de anunciar a palavra, eu quero agradecer a minha bênção. Eu tenho cara de novo e sou novo, e ao mesmo tempo já estou coroazinho, né, irmão? Mas estou coroa de império, estou coroa fraco não. Eu tinha entrado na justiça com todo o direito que eu tenho. Eu nunca deixei de honrar meus compromissos com o INSS, com nada disso. E entrei na justiça para questionar a minha aposentadoria.
E no dia de ontem Deus me deu vitória sobre essa dispensação. Ainda não foi, eu já tinha ganho a causa, eu estava em silêncio, porque eu aprendi agora a conquistar as vitórias em silêncio, só anunciar depois que ela estiver na mão, ninguém toma mais, ninguém tem como tomar. Já tem uns 2 meses que o advogado tinha falado que o juiz já tinha me dado o direito, a causa ganha, pelos laudos, as enfermidades, tanta coisa, pico de papagaio, pico de urubu, disco fora do lugar, tanto negócio que eu nem sei dizer mais, os ossos amolecidos, tanta coisa que... Aí o juiz já tinha me dado causa ganha, só que o juiz estava decidindo se me dava os 6 meses que o médico tinha solicitado, se já me aposentava direto ou se fazia outra coisa. Aí o juiz decidiu me dar a aposentadoria por um tempo indeterminado e depois eu ir fazer uma avaliação de INSS para que venha se definir de fato 100%. Mas eu estou sossegado, porque eu creio no que Deus falou na boca da pastora Deilma, que eu seria aposentado, mas viria um processo, né? Então, toda honra, toda glória seja dada a Deus, e o Senhor venha agir nessa dispensação, né? Em nome de Jesus. Irmãos, o capítulo 3 de Malaquias, baixe mais um pouquinho, meu filho, por favor. Eu estou aqui, eu estou vendo a letra, tudo meio embaçado, eu estava soldando no porta-molho, e aquela claridade da maquinazinha deixou os olhos meio assombrados. Baixe mais. Deixa só baixinho. Pronto, aí eu estava bem em cima, né? Tive que soldar. E para completar, eu matando meu juiz, pai, por quê? Pai, isso aqui, pai, aquilo ali. Aí eu, aquele ferrinho, peguei no ferrinho sem querer ao dedo, né? Eu chegaria estrelinha, meu pai. Irmãos, vou dizer uma coisa, o camarada que foi para o inferno, misericórdia. A Bíblia diz que lá o bicho não morre. Irmão, deve queimar e arder com força. Porque a Bíblia diz que lá vai ter o quê? Choro e ranger de dentro. Meu irmão, olha, fez uma bolha aqui, eu sei que parece que o dedo ia arrancar. Imagina o corpo todo queimando, né? E o fogo do inferno não é o corpo físico, é a alma e o espírito queimando de forma eterna, né? E hoje muito pouco se fala do inferno e a gente precisa falar mais. Amados, Deus usa Malaquias, e Malaquias é chamado de mensageiro de Deus, ou de meu anjo. Deus usa Malaquias, e o primeiro capítulo de Malaquias, o Senhor vai falar sobre a ingratidão do seu povo. Deus começa a questionar seu povo, trazendo essa palavra através de Malaquias, o peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Verso 2: eu os tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Tem gente assim, sabe, irmão? Que Deus tem amado, tem dado graça, e a pessoa ainda diz que Deus não ama. Em que nos tens amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança ao chacal do deserto. Verso de número 6: o filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. Aí ele vai falar agora com os pastores, comigo, começa por mim. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Verso 7: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porquanto, quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti. Capítulo 2:
Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Que mandamento é? Verso 2: se não ouvirdes e se não puserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. E eis que reprovarei a vossa semente, espalharei esteco sobre os vossos rostos e esteco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Verso de número 4: e sabereis que eu sou, e sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu las dei para que me temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque dos lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. O pastor tem a obrigação de pregar em qualquer assunto dentro da palavra de Deus, de acordo com a palavra. O pastor tem que andar em santidade. O coração do pastor não pode estar em dinheiro. O coração do pastor tem que estar em Cristo, mas deve ser ensinado. Ainda hoje eu estava ouvindo uma situação de um sacerdote que no final da sua vida está sendo humilhado porque não andou com essa fidelidade com Deus. É uma derrota. Eu até falei para um sacerdote, eu disse: eu peço a Deus que Ele nunca tire isso de mim, que o tempo me deixe soberbo ou surdo para ouvir a voz de Deus. O sacerdote preferiu ser destruído do que ouvir o que Deus estava falando para ele. Tem muitos aí. Eu não vou expor o nome de ninguém que não me cabe, nem eu sou juiz. Mas a palavra de Deus é clara, que o diabo está aí para matar, para roubar e para destruir. O diabo ele luta constantemente contra o altar, mas ele também luta contra a sua vida e a minha, dependendo de estar no altar ou não. Então o sacerdote tem essa obrigação. Quando se fala de dízimo, o dízimo é um preceito da lei. O Senhor disse que a gente tem que guardar seus mandamentos e seus preceitos. E eu quero falar nessa noite sobre as bênçãos de você ser um dizimista na casa do Senhor. Eu me recordo, eu sou dizimista acho que há mais de 20 anos. E eu tenho propriedade para falar porque eu falo daquilo que eu vivo. Eu sou dizimista, sou ofertando na casa de Deus. E me recordo, eu já falei em outras oportunidades, de um amigo que eu tinha, Josimar, o nome dele. Josimar era cristão, mas era aquele crente ímpio. Mas um dia, a Bíblia diz que Deus usa até a jumenta para falar conosco. Um dia Deus usou o Josimar para falar comigo, porque o devorador atuava na minha vida de forma constante. Tudo que chegava nas minhas mãos voava de maneira assim absurda. As coisas não rendiam, nada dava certo. E eu conversando com o Josimar, dentro desse assunto, o Josimar disse assim: é porque você está roubando a Deus. Eu disse: hoje como é a história, rapaz? Eu estou roubando a Deus? Ele disse: é. Eu lhe conheço, irmão, você ajuda muita gente, mas você é fiel na casa do Senhor. Eu disse: não. Ele disse: então é por isso que o devorador tem entrado na sua vida e tem destruído aquilo que você tem feito. O Senhor agora começa a falar, e eu coloquei em prática essa palavra que o Josimar falou comigo. Me lembro como se fosse hoje. Era um dia de terça-feira. Meu irmão foi pastor primeiro do que eu. Estava uma campanha lá na igreja para que Deus levantasse dizimista e ofertante. E eu me lembro que eu cheguei em casa, fiquei pensativo e fui para minha casa, que eu estava construindo e ainda estava para terminar a casa. O devorador que estava usando nesse momento era o pedreiro. O pedreiro era o enviado do cão para me dar prejuízo. Por incrível que pareça, irmãos, ele levantava a parede, ele mesmo
derrubava. Era um negócio assim impressionante. E quando eu fui lá na casa, isso era uma terça-feira à noite, eu querendo me mudar a todo custo, eu orei lá na casa e disse: Senhor, a partir de hoje eu me torno dizimista na tua casa. Se o Senhor me der R$1 na minha mão, 10 centavos eu devolvo no teu altar. O que chegar nas minhas mãos eu te devolvo. E daquele momento por diante, foi como se Deus tivesse colocado o dedo onde o inimigo operava. Porque a primeira coisa que Deus tirou da minha vida foi aquele pedreiro miserento. Primeira coisa que Deus fez foi me abrir os olhos e me tirou de perto aquela pessoa que era usada pelo demônio para me dar prejuízo. E não demorou muito. Pouco tempo a casa foi levantada, com pouco tempo eu me mudei, com pouco tempo aquilo que estava travado estragou. E o que eu quero pregar aqui, escute bem: você faz o que você quiser das suas finanças, é sua. Agora, essa verdade eu preciso pregar. Se você vai ouvir ou não, é uma questão sua com Deus. Eu posso dizer sem medo nenhum: eu sou um próspero. Aonde eu coloco minhas mãos e onde eu boto meus pés, o Senhor dá vitória. Posso dizer sem medo, por aí você tira. Agora há pouco eu agradeci a minha aposentadoria, que Deus abriu a porta para me dar. Eu estava ontem dando um testemunho lá na igreja do bairro nosso. Já está com, acho que está mais de ano já. Minha sogra foi fazer compra lá no Preço Bom e ela chamou a gente para ir. Está lembrada desse dia? Ela chamou a gente para ir e ela ficou fazendo feira, só que eu não estava com dinheiro na mão. Eu digo: eu não vou fazer feira agora que eu não estou com dinheiro. E fiquei só comprando umas coisinhas, tapeando para o Natan. Cadê o Natan? Cadê ele? Aonde ele está sentado? Na cozinha. O que é que ele tem? Está dormindo, né? Está lanchando. Meu pai. Aí eu comprando só uma besteirinha para o Natan. E a minha sogra disse: vai fazer feira não? Eu disse: não, não vou não. E ela ficou lá fazendo as compras dela. E quando eu passo no Preço Bom, que eu entro na primeira prateleira, na segunda, que eu passo na terceira com o carrinho do meu celular, ele dá um toque, plim, um zap: pastor, me manda seu Pix, porque eu quero lhe abençoar. Olha, irmão. E na hora chegou o valor da minha feira, na hora ali, irmão, na hora ali. Eu disse: Jesus amado, como o Senhor é bom. E troquei o carro, vamos fazer feira, decidi fazer feira. Pois não, foi providência de Deus ali naquele momento. Eu ensinei lá no sábado, Davi completou ano. Quem pegou aquele ensinamento, bota em prática, vamos nele. Eu recebi um telefonema hoje e eu digo: rapaz, que coisa boa. E olha, meu Deus, eu sou negligente, eu ainda não botei em prática como deveria. Mas a notícia que eu recebi hoje, eu digo: Senhor, tu abre portas. Eu aprendi a reprogramar minha mente. Eu me acordo de manhã, eu vou lá no meu zap, tem um aplicativo lá e tem um grupo do rapaz que ele fala e bota lá: seu saldo é 200 milhões 630 mil 400 e pouco reais e 33 centavos. Aí eu escuto umas 20 vezes: seu saldo é, e vou reprogramar. Porque, irmão, Deus abre porta. E aquilo que a gente fala, Deus faz cumprir na nossa vida. Deus muda ciclo. Deus pode aproximar você de pessoas que tenham sucesso em fazer coisas grandes que você nem imagina. Quando Deus quis mudar a vida de José, Deus aproximou José de quem, irmão? Aproximou ele de quem? Primeiro ele foi para a casa de Potifar, pensava que ia ser escravo lá, ele foi o que? Um bom administrador. Depois ele foi para a cadeia, pensava que ele ia ser um prisioneiro comum, foi um administrador na cadeia. E depois Deus fez, quem se lembra dele? Faraó. E Faraó colocou José no lugar de destaque, porque Deus muda a vida do ser humano. Se você não crer nisso, eu creio por você. Deus é dono do ouro e é dono da prata. Então Malaquias, como mensageiro de Deus, ele faz uma pergunta: o homem pode roubar a Deus? Algum de nós pode roubar a Deus, irmão? Não. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus sabe como você chegou aqui. Eu não sei não, mas Deus sabe. Deus sabe como você ofereceu a sua
Deus sabe se você ofereceu com um coração puro. Deus sabe se você está negligenciando a sua ordem ou não. Então Malaquias faz uma pergunta: pode o homem roubar a Deus? Não. Mas o povo agora é como que se fingisse de surdo e mudo, e o povo diz: mas em que a gente está roubando? No dízimo e na oferta. E o texto começa com maldição sois amaldiçoados. Olha só, irmãos, hoje muitos pastores têm medo de pregar, e eu não tenho medo de pregar nada dentro da palavra de Deus. A única coisa que eu tenho medo é de pecar, de sair da linha, porque quando eu assumi o sacerdócio, o Espírito Santo me falou: filho, o que derruba pastor é mulher e dinheiro. E eu guardo essa palavra no meu coração. E ainda hoje eu estava almoçando com minha esposa, disse: olha, o Espírito Santo falou, porque eu estava vendo a situação de um sacerdote que foi por conta de mulher que ele caiu. Eu disse: olha o que é que Deus falou, o que derruba pastor é mulher e é dinheiro. O meu coração não está aqui, de forma alguma. Deus é Deus para suprir as necessidades. Quem perde quando deixa de dizimar e ofertar não é o sacerdote, não, é o irmão que está deixando de dizimar e ofertar. Porque eu posso dizer sem medo nenhum: a Hesbom é uma terra boa, que o que você plantar nela dá fruto. E não, é por causa do pastor João, não, é porque essa igreja, ela não está corrompida. Esse altar não está podre nem vendido, é um altar santo. E isso eu tenho no meu coração, guardo com zelo, e é por isso que nós estamos de pé até hoje. Mas eu quero falar primeiro das coisas que acontecem negativas, para depois falar das positivas. Deus diz: olha, com maldição você é amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha. Uma verdade eu tenho que falar aqui, e hoje há um costume no meio do povo de Deus de dizer que administra o dízimo. Olha, não, o meu dízimo eu pego como cesta básica. O meu dízimo eu pego ele e ajudo a pessoa da esquerda ou da direita. Não, a palavra de Deus, ela no livro de Números, capítulo 18, quem pode abrir comigo, por favor? O dízimo, ele tem que ser colocado no altar. O dízimo não é para ser administrado de forma aleatória. Números 18. A Bíblia vai falar que há uma disputa entre Arão, Corá, Datã e Abirão, porque Corá, Datã e Abirão estavam se levantando contra a governança de Arão e de Moisés. E você vai ver no capítulo 17 que Deus escolhe a vara de Arão e a vara de Arão floresce. E no capítulo 18, a partir do verso, eu vou ler do verso 20. Disse o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. A tribo de Levi foi a tribo que não teve herança nem parte alguma, porque a tribo de Levi foi a tribo escolhida por Deus para o sacerdócio. Nenhuma parte terás, eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Verso 21, número 18, 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Verso 22. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Verso 23. Mas os levitas executarão o ministério. Tem texto que fala: administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações, e estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. É ao sacerdócio que é dado o direito da administração do dízimo e oferta. Quando você pega o dízimo e você diz que não quer dizimar porque acha que o pastor é ladrão, ou que a igreja tal não merece, tem muitas denominações aí, irmãos, que você pode fazer parte, se tornar membro e entregar o seu dízimo no altar, nos pés do Senhor. Quando você faz essa administração por conta própria, você está administrando o que é sagrado
e está fazendo isso sem consentimento de Deus. O santo dízimo é para ser trazido no altar, e ele não é para ser trazido com o coração cheio de mágoa. Você não pode dizimar com raiva do irmão, você não pode dizimar com ódio, com rancor no coração, porque é você dizimando e fazendo melhor que nada, porque Deus não vai receber. Em relação a dízimo, o dízimo é primícia, o dízimo não é resto, é primícia. Então há alguns princípios que eu tenho que respeitar. Ah, pastor, é a quantidade? Não, é a qualidade que Deus está olhando. É lógico que a Bíblia ela vai ser bem clara quando Paulo fala: quem mais semeia, mais colhe. Isso é a lei da semeadura. É lógico que se você planta, você colhe. Mas muitos, infelizmente, têm andado nessa contramão. E aqui eu abro essa aspas: irmão, não faça isso. Ah, pastor, mas eu acho, meu irmão, a Bíblia não trabalha como eu acho, ou é sim ou não. A palavra de Deus não tem arrudeio. Mas pastor, irmão, se o senhor estiver roubando, meu irmão, se eu estiver roubando algum centavo dessa igreja, eu estou ferrado. Ó, leia comigo. Livro de Zacarias 11. Tem um bocado de pastor aí, meu irmão, que está arrumando um problema tão grande com Deus. 11, verso 17. Quem pode ler para mim, por favor, enquanto eu tomo até água? Zacarias 11. Amém? 11, 17. Ai dos pastores inúteis. Pode ler mais alto, pode falar com força aí. Ai dos pastores inúteis. Ô glória! A espada cairá sobre o seu braço, Ó. sobre os seus olhos direitos. O seu braço completamente secará, e os seus olhos direitos completamente se escurecerá. Olha só, irmão, o que é que ele vai fazer com o pastor? Se eu estiver no altar com um pastor inútil, olha, ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. Olha só. E o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Olha, irmão, eu soube de uma situação que Deus cortou o pé do sacerdote. Olha, porque ele estava sendo um pastor inútil. Você acha, escute bem, ó, se o dízimo já é santo, estando na sua mão, e quando ele é botado aqui e orar, você acha que ele é o quê? Vai ver mais. E na hora que ele está aqui, se a administração dele for feita de forma leviana, meu irmão, você viu o fim que Judas teve? Eu leio Bíblia. Então, pastor, é por causa do sacerdote, meu irmão, não se preocupe não, porque o sacerdote estiver fazendo errado, eu tenho dó desses homens. Porque Deus é Deus justo, fiel e verdadeiro. É justo. É porque eu não posso falar algumas situações de escândalo, porque não convém, o culto não é para isso. Mas, meu irmão, eu tenho até medo. Situações que eu tenho visto aí com pastores, eu digo: Deus tenha misericórdia. Mas cada um vai responder diante de Deus. Mas vamos lá. Trazei todos os dias da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou falar primeiro das bênçãos, depois eu falo o contrário dela. A primeira bênção que eu recebo da parte de Deus, quando eu aprendo a andar em fidelidade, está lá no verso 6, ou melhor dizendo, no verso 7, na parte B. Deus diz assim: eu me tornarei para... Quem pode repetir comigo? Eu me tornarei para...
para vós. Primeira bênção, Deus se torna para nós. A palavra tornar, Deus está dizendo, eu vou mudar o estado. A partir do momento que você olhar para o meu altar e aprender a honrá-lo, eu começo a mudar o estado que está a sua vida ou a sua situação. Olha só Deus dizendo, eu me torno para você. Imagina só, Deus olhar para mim e para você e dizer assim, agora eu mudo a situação. Foi o que aconteceu comigo há 30, 27 anos atrás, 20, 25, diz aí. Tá boa de conta, eu não estou. Na nossa casa lá, está com 22 anos, né? A casa da Bruna, né? Há 20 anos atrás, estava tudo dando contrário, mas quando eu disse, Deus, a partir de hoje, eu vou ser fiel, o Senhor se tornou para mim. Aonde o diabo estava pelejando contra a minha vida, o Senhor foi lá e mudou o quadro. A Bíblia diz que tinha uma seca em Israel. E essa seca vinha de quê? Porque a nação estava honrando a Deus. Eles estavam honrando a Baal, a Azera. E a Bíblia diz que Elias, por 3 anos e 6 meses, é sustentado por Deus no riacho de Querite, e sendo alimentado pelos povos com pão e com carne, e bebia água do riacho. Mas após esse período, o riacho se seca, e Deus manda ele aonde? Na casa da viúva de Sarepta. Quando ele chega na casa da viúva, tinha um banquete lá preparado, irmão. A viúva estava dando comida de graça lá. Como é que a viúva estava? Quem conhece a Bíblia? A viúva estava na porta da cidade catando graveto para cozinhar o último bolo de farinha, de pão de farinha que tinha, o último bolo para ela comer e o seu filho, e depois morrer, porque era esse o pensamento que ela estava. Elias chega na porta da cidade e diz, mulher, me dá água. E ela diz, vive o Senhor que não tem, o negócio aqui está estreito, só estou com esse bocado de catando graveto para fazer o último cozinhado de pão lá em casa. Ele disse, vai, cozinha esse pão também, mas traz primeiro para mim. Olha, irmão, primeiro aprenda a honrar. E quando ela vai e que traz esse pão, o que é que ele diz para ela? A farinha na panela não vai faltar, nem o azeite na botija, até o dia que o Senhor der chuva à terra, até que ele fizer prosperar novamente, e aquela mulher tem a sua situação mudada. Deus é Deus que abre porta. Escute uma coisa, Deus é Deus que abre porta. Deus é Deus que muda o quadro, muda a circunstância. Se você não sabia, o dízimo no seu significado original significa liberar sobre mim a sorte. Olha só, irmão. O dízimo fala muito mais de mim e de você do que de Deus, porque o único que pode disputar lugar no nosso coração com Deus é o dinheiro. Deus diz em Mateus 6, 24 que eu não posso servir a Deus e a mamão e as riquezas. Ah, pastor, o dízimo não leva ninguém para o céu, não leva. Dizimar salva, mas não dizimar leva para o inferno, porque a Bíblia diz que os avarentos vão ficar de fora. E tem muita gente pela avareza não sendo fiel a Deus, porque o amor está lá ligado no dinheiro, está preso ao dinheiro. Então a primeira bênção é Deus se tornar para. Quem é que não quer Deus se tornar para si, irmão? Ou você não quer que Deus mude o estado? Segunda bênção, está aqui no texto bíblico. Aleluia. Abrirei a janela do céu. Amados, Deus está dizendo, eu vou abrir a janela do céu. A Bíblia não diz quantas janelas tem ao todo, mas com certeza são muitas. Daniel tinha a janela do seu quarto voltada para Jerusalém. Resposta. Eu estava meditando na palavra, olha só. O quarto é lugar de intimidade. Você sabe o que é janelas abertas, o significado de janela aberta? Quem sabe dizer aqui? Alguém sabe falar? Sabe o significado de janela aberta? Renovação. Primeiro significado, renovação. Daniel era um homem que Deus renovava ele constantemente.
Janelas abertas têm um significado: disposição para aceitar novas experiências. Daniel era um homem que tinha o coração disposto a experimentar experiências com Deus. Janela aberta, isso eu estou falando daqui para lá e de lá para cá. Meu irmão, uma coisa de lá para cá que é melhor ainda. Janela aberta no sentido de Daniel é abertura da consciência, ou seja, uma mente aberta para crescer. Como foi que Deus irritou Jacó, igreja? Quem conhece a Bíblia aqui, como foi que Deus irritou Jacó? Você está com a mente aberta para Deus te dar uma simples dica e você mudar a sua vida de 360 graus numa questão de segundos. Jacó trabalhou para o seu sogro durante 20 anos. E a Bíblia vai dizer que nos primeiros 14 anos que Jacó trabalha para Labão, Labão rouba ele. E por 10 oportunidades, Labão muda o seu salário. Até chegar uma oportunidade que Jacó disse: olha, eu vou embora. Aí Labão disse: não, diga qual é o seu salário que eu pago. E Jacó, usado por Deus, disse: a partir de hoje eu não quero mais um centavo dele, mas do rebanho, as que começarem a nascer listradas, salpicadas, essa vai ser o meu salário. E como foi que Deus orientou ele? O anjo orienta ele em sonho: olha, quando você estiver dando de beber, faz para o rebanho, faz as varas lá, corta elas em listra e bota na água, porque elas vão estar tomando água, e vai olhar para aquelas varas e nascia listrada, salpicada. Labão, quando olha para o rebanho, só tinha ovelha salpicada, listrada, ele disse: o que é que está acontecendo? Labão era um bicho tão ruim, irmão, que quando ele fez o acordo com Jacó, ele separou o rebanho 3 dias de distância. Mas na direção de Deus, Deus muda o quadro. E Labão ia lá, mudava de partir de agora, vai ser tudo preto, teu rebanho listrado, não vai ser mais não. Aí Jacó tirava a vara, nascia tudo preto. E Deus dando direção. Você está pronto para entrar na direção de Deus? Isaac estava passando por privação na terra, e Deus disse: desenture os poços, Isaac, porque eu vou fazer você cavador de poço aqui, e tu vai vender água para esse povo, vai ganhar dinheiro. Deus está dizendo: eu vou abrir a janela dos céus, assim como eu fiz com Daniel. A janela da porta do quarto de Daniel era aberta para Jerusalém, agora de lá para cá. Se daqui para lá significa renovação, e de lá para cá, irmão, o renovo de Deus. Deus mandando de lá para cá, Deus dizendo assim: eu estou disposto, meu filho, a fazer você passar por experiência extraordinária comigo. Olha, meu filho, eu vou abrir a tua mente e te dar coisas grandes. Essa é palavra, irmão, pode estudar o que eu estou falando. Terceira bênção que eu recebo, se eu aprendo a ouvir a voz de Deus. Que bênção é essa, pastor? Abundância. Diga comigo: Deus vai me dar abundância. Está escrito aqui: vou derramar sobre vós uma bênção tal. Escute, abra sua mão, porque isso é tudo de bênção. Deus está dizendo: na sua casa não vai faltar. Você vai comprar e não vai ter do mês, vai sobrar do mês para outro. Eu fui esses dias para o supermercado, minha esposa disse: não precisa comprar arroz, não precisa comprar feijão. Porque não tem, não tem ainda. Olha, irmão, sobrando. Você tem para dar, para emprestar para outra pessoa. Porque Deus está dizendo: vou fazer você ter abundância. Qual é a quarta bênção dentro desse texto aqui que Deus diz para mim e para você? Por causa de vós, eu vou repreender o devorador. Meu irmão, não abre a porta para o devorador, não. Porque o devorador não vem só, não. Junto dele vem o migrador, vem o cortador e vem o destruidor. E o que um não faz, o outro faz. E ele entrando na vida de um crente, irmão, nada para em pé, nada se sustenta. Pastor, nada. Mas pela fidelidade, Deus repreende. Repreenderei o devorador. Aleluia. Quarta, quinta bênção
bênção. Qual é a quinta bênção? Ó. Ele não destruirá os frutos da vossa terra, trabalho das mãos. E tem gente que trabalha e não vê resultado. Trabalha, parece que o que ganha bota num saco furado no chão e vai embora. Deus está dizendo: eu vou abençoar o trabalho da sua mão. Vou abençoar. Os frutos do campo não serão estériles. Olha, irmãos, esses dias eu passei uma experiência lá em casa. Eu ganhei um pé de coqueiro do Diácono Alto, tem uns 2 anos e meio, eu acho. E o tempo está passando tão ligeiro, eu plantei lá na frente, lá perto do muro, e ele cresceu. Está do tamanho, acho que do tamanho dessa bichinha aqui que está no celular, só os galhos dele que cresceu mais. Mas ele é pequenininho o tronco, bem pequenininho. Acho que o tronco dele não chega a esse púlpito. E está lá carregado de coco. E eu olho para ele todo dia, digo coisa boa, vou tomar uma de coco de casa agora. E é tão baixinho que o Natan arranca com a mão. Mas eu tive uma experiência esses dias. Um cacho de coco botou tanto coco que ele caiu, se desgrudou do coqueiro. O que é que acontece? Os frutos morreram. Porque descolou e não tinha como eles continuar tendo os nutrientes vindo do coqueiro. E na hora que eu olhei para aqueles frutos caídos, o Espírito Santo disse assim: toda vara que em mim está ligada dá muito fruto. Mas se não tiver ligada, se estiver cortada, o fruto também é cessado. Quantas pessoas estão na presença de Deus, irmãos, e a vida financeira travada, simplesmente por conta dessa negligência. Eu não estou falando de quantidade, não, eu estou falando de fidelidade mesmo. Porque fidelidade é uma qualidade individual, é uma qualidade que eu tenho, que você tem. Ninguém pode forçar, não, irmão. Isso vem de dentro, é espontâneo. É espontâneo. Aqui nessa casa mesmo, eu já vi Deus, porque tem coisas que a gente não pode expor. Porque tem gente, irmão, que se ouvir falar de R$1.000 é uma coisa, se ouvir falar de 100 mil, o coração já muda. Eu já vi aqui nessa casa empresário de longe de mim aqui abençoar e Deus honrar com coisa grande. Aqui nessa casa. Deus honrar de maneira que você ficar assim, de queixo caído. E eu tenho orientado a muita gente, a muito mesmo. Aqui nesse piso aqui mesmo, só para você ter uma ideia, esse piso aqui, eu recebi muitas ofertas da igreja, glória a Deus, mas uma pessoa só deu quase R$6.000 esse piso aqui. Uma pessoa só. Só para você ter uma ideia. E Deus abençoa essa pessoa constantemente. Glória a Deus. Ofertou aqui por 2 oportunidades. E Deus honra, Deus abre as portas, Deus muda. Eu estou falando porque uma coisa é você falar e não viver, é você falar e viver. Eu estava aqui outro dia, essas cadeiras ficavam aqui, eu estava ajoelhado, essas cadeiras aqui pertinho, e eu estava precisando de uma provisão de Deus para pagar a conta da igreja mesmo. E quanto das minhas pessoas, e eu estava de joelho dobrado. Quando eu vi, já foi aquele pacote de dinheiro do meu lado ali. Se você não crê, eu creio por você. E se você me der permissão, fazer o quê? Eu recebo suas bênçãos, está tudo certo. Oxi, não vou perder a oportunidade de jeito nenhum. Aqui, ó, a provisão financeira. Foi assim ou não foi, pastor? Eu estava de joelho aqui, pedindo a Deus aí, onde a filha está? Não sei se era aqui, está aqui ajoelhado. Estava eu orando, Senhor, lá nessa porta, Senhor, por desse quadro, o carro parou aí na frente. A pessoa veio correndo, eu não tive tempo nem de levantar a cabeça para ver quem era. Pastor, isso aqui é seu aqui, não tem aqui. Foi lá, estava lá um pacote, um monte de nota de 100, 50. E eu disse, meu Deus,
A minha esposa orando ali, eu cheguei perto dela aqui, ela estava aqui. Eu disse: minha filha, Deus mandou a providência agora. Ela me deu um glória aqui para sentar. E sabe por quê, irmão? Porque uma coisa que eu não abri mão e não abro na minha vida se chama fidelidade. Amém. Nunca abri mão disso. Se andar comigo, eu desafio uma semana, não comigo uma semana, aí depois você vai dizer se eu estou com conversa ou não. Pastor, qual é a bênção? Abençoar o trabalho das mãos, o fruto do campo não será estéril. Verso 12, preste atenção nesse texto. Todas as nações o chamarão bem-aventurado. Pessoa feliz, satisfeita. Satisfeita. Outro dia, não sei se minha sogra vai lembrar disso, estava um comentário, a gente conversando, ela é assalariada e a pessoa que nós estávamos conversando ganha muito mais, e o dinheiro da pessoa não rende e o dela rende. Como explicar isso? Como você explica? Uma pessoa que ganha 3 vezes mais que a outra, e o dinheiro da outra pessoa não dá para nada, e o da pessoa que ganha menos dá. A pessoa tem uma vida melhor, tem uma casa melhor. Como é que você explica isso se não for a fidelidade? Se não for a mão de Deus repreendendo o mal? O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que você vai ser feliz. Você vai ser uma pessoa bem-aventurada. A última bênção está aqui. Sereis uma terra deleitosa. Prazer. Eu já vou terminar um pouco. Prazer, satisfação, deleite. Eu estava ali de joelho orando porque eu estava conversando ontem com uma pessoa, eu e minha esposa, e essa pessoa é teimosa nessa dispensação, e a pessoa tem tudo para ser feliz, mas o diabo está trabalhando nessas 2 áreas. No lugar de Deus vir com a felicidade, o diabo está trazendo a tristeza, está trazendo a insatisfação. A pessoa não está tendo deleite na vida. Olha só, irmão, tudo para arrebentar, mas o diabo está entrando numa área que não deveria entrar. Porque o contrário da bênção, se Deus está dizendo que abençoa o trabalho das mãos, se eu não estou fazendo o que Deus está mandando, o trabalho da minha mão não vai para frente. Por isso que tem gente aí, irmão, que está batendo com a cabeça na parede e nada dá certo. Todo plano que faz vai por água abaixo. O problema não é a cidade. Você pode mudar para o outro lado do mundo, porque o problema não está no lugar, o problema está em você e se resolver com Deus. Tem gente que acha que é o lugar, não. Você pode morar no último lugar do mundo. João Batista morava no deserto e a bênção estava com ele. É lógico que João não era um homem de roupa fina, nada disso, não tem nada a ver, mas a palavra estava com ele. A honra estava com ele. Pastor, tem pessoas, irmãos, que nem louvor ela dá para Deus. Sabia disso? Que nem para louvar a pessoa ela louva. Nem para louvar. Porque o sacrifício de louvor também Deus recebe. Tem gente que está na prova, Deus quer que adore. Nem isso. Nem para adorar Deus não abre a boca. Eu ensinei essa semana, eu vou ensinar para você, vou falar aqui. Eu aprendi e eu aprendo, eu passo para frente, eu não fico para mim guardado não. 7 passos para que a porta se abra. Eu falei sábado, eu já vi algumas coisas acontecendo na minha vida, graças a Deus, essa semana já veio a resposta. Oh meu Pai, muito obrigado. Ah, Jesus. Você vai ver daqui um dia, eu estou com o meu carro novo aí. Em nome de Jesus Cristo, que Deus é bom. E não vai ser, Deus é tão bom que Ele sabe o que faz. Para depois ninguém está roubando, não estou roubando ninguém, graças a Deus, Deus. Deus é fiel. Né? Vou estar com o meu carro aí, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu ia falar isso aqui num momento propício, mas deixa eu falar para vocês. Ó, 7 passos para que você receba a resposta de Deus. No que estado você está, meu irmão? Independentemente da situação, honra o Senhor. Honra Ele. Eu digo direto para o meu filho, tá visto? Eu fui arrebatado. Esse menino some de um jeito que tem a ver.
Faz o dia agora. Essa cozinha tem doce aí, tem. Só pode. É sopa que a senhora trouxe, minha senhora. Macaxeira, chapa, só pode. Estão beliscando. É forte, né? É fuba? Tá crua, não é possível. É forte. Eu digo o que é para você direto, Davi? Pode falar ou a água não está deixando? A fidelidade abre portas. Eu digo para ele, digo para minha filha, pego no pé de todos, digo para o Natan, são princípios que eu aprendi e coloquei em prática. Estou dizendo para você agora, você coloca em prática se quiser, é um direito seu. É um direito seu colocar em prática, e é um dever meu pregar. Eu tenho que pregar. Pastor, o senhor está ensinando isso porque quer que a igreja. Não, irmão, você não tem ideia da realidade da igreja. Tem hora que a gente aqui sofre. E Deus usa vasos de fora. E eu nunca preguei pensando em igreja nenhuma. Muito pelo contrário, mas não tenho medo de falar as verdades que Deus ensina. Eu tenho que ensinar porque é importante. Agora, pastor, eu quero a resposta de Deus aqui. 7 coisas eu ensinei sábado, vou ensinar para você e termino o culto. Primeira, se você quiser começar a sua campanha de oração hoje, declare quem você é diante de Deus. Hoje, no primeiro dia de oração, declare quem você é. Não chegue diante de Deus dizendo assim: Senhor, eu preciso disso, me liberte daquilo, me tire desse lugar. Não, porque a maneira que você fala, você já está declarando que está num lugar de derrota. Senhor, é porque eu estou devendo, vai continuar devendo, porque você já está orando com uma oração, se colocando no lugar de derrota. Declare quem você é. Senhor, eu sou o teu filho. Jesus, quando estava no Getsemane, que ele vai orar, ele diz o quê? Meu Pai. Ele dobra o joelho e diz: meu Pai. A minha alma está angustiada, mas se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele declara que ele é o quê? Filho. Filho tem direito à herança. O pai do filho pródigo faz uma festa quando o filho pródigo chega em casa. Mas o irmão mais velho que estava em casa, o que é que o irmão mais velho disse? Como é que o irmão mais velho fala? Meu pai, eu estou há tantos anos contigo, nunca faltei, e o senhor nunca me deu nem uma ovelha para fazer festa com meu amigo. E qual é a resposta do pai para ele? Meu filho, tudo que é meu não é teu, tu não poderia pegar. Quando você chegar na casa da sua avó, Davi, você pede ela para abrir a geladeira ou você abre sem pedir? Ele come tudo que tiver. E por que ele come? Porque ele é o dono, é o meu herdeiro. Olha aí, irmão, você está entendendo? E por que você, quando chega diante de Deus, você chega na posição de mendigo? Meu pai, eu sou teu filho. Porque sou filho? Porque Jesus morreu na cruz e me deu direito de me chamar de pai. Ah, papai, eu tenho direito, eu sou teu filho. Declare quem você é diante de Deus. Segundo dia do propósito, quer ser abençoado, declare com a sua boca. Libere provisão financeira. Abra a sua boca e declare: eu profetizo bênção na minha vida, eu profetizo a porta aberta, eu profetizo um milagre, eu declaro que eu estarei vencendo essa situação. Declare bênção sobre você, porque a Bíblia diz que Deus honra o que sai da nossa boca. No terceiro dia da campanha, abra a boca e declare sua cura. Acabe com esse negócio de dizer: a minha diabetes no plano, o meu caroço. Ai, irmão, que diabo de caroço, irmão? Declare sua cura. Eu estou curado no nome de Jesus Cristo. Eu declaro no nome de Jesus que eu sou curado, porque Ele morreu na cruz do Calvário e levou sobre si as enfermidades. Cabe nesse negócio não, que a pessoa, a minha pressão está repreendido, rapaz. Eu cheguei com o médico: se é isso, não. Tem diabetes? Não. Tem? Não.
Não. Tem alguma coisa para cá? Não. A mulher aquela pouco vai regalar. Oxe, eu vou dizer que eu está repreendido no nome de Jesus Cristo. Não, pode não, tudo não. O nome de Jesus. Eu tenho isso. Você está declarando sua derrota, meu filho. Tem mãe, rapaz, que parece que é lutadora de MMA, só vive na luta. Estou na luta, estou na peleja, estou não sei do que. Meu irmão, pode com isso, nome de Jesus Cristo. Quer a porta aberta mesmo, um quarto dia. Ó, uma coisa que Satanás trabalha constantemente é para destruir relacionamentos. Seja ele conjugal, seja no meio da família, seja dentro da igreja, seja na sociedade. No quarto dia que você estiver orando, abra a sua boca e declare: Senhor, eu declaro restauração nos meus relacionamentos. Aonde o diabo entrou para criar divisão, o Senhor cria agora, meu Deus, venha com a cura, restaure meu relacionamento dentro de casa, restaure meu relacionamento com os meus, com família, com parente, com irmão da igreja. Meu Pai, tu não criaste ponte, é cerca, não, tu criaste ponte, Pai, que a gente tenha pontes criadas de um para o outro e não cercas. Pai, restaura, cura as feridas, abra sua boca e declara dentro da sua casa isso. Eu estou ensinando aqui um propósito de uma semana para você vencer, viu? Tem gente aqui que está com raiva um do outro dentro de casa. Como é que a bênção vai chegar, irmão? Não está falando com o filho, não está falando com filha, não está falando com os irmãos dele. Como é que a bênção chega? Me diga aí, vá. Me diga por onde ela vem. Ela pode bater na porta e volta. Restaure isso, em nome de Jesus, acabe com esse negócio. No quinto dia, escute bem. E quando você declarar a restauração, não declare mendigando, não. Se imponha. Olha, Senhor, eu repreendo agora todo espírito de divisão. Vai sair daqui. Eu não quero na minha casa discórdia, eu não quero na minha casa briga. Onde tiver problema, está saindo agora no nome de Jesus Cristo, porque nessa casa habita a tua paz. Deus, Ele é Deus suficiente para fazer isso. No sexto dia, ou melhor dizendo, no quinto dia, ore sobre proteção para a sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento. Isso é uma coisa que nós precisamos nesses dias, é pedir a Deus proteção. A mulher estava indo para casa no Juazeiro do Norte, irmãos. Uma senhora de 69 anos, o cara na rua meteu a faca nela sem motivo nenhum. Só por pura maldade, deu uma facada nela e ela morreu. Ela estava indo para casa, possivelmente vindo de alguma venda, de algum mercado, alguma coisa, ou da casa de algum parente. Ela levou uma facada de graça, por pura maldade. Se tem uma coisa que a gente deve pedir a Deus nos últimos dias é proteção, porque os dias são maus, irmão. Os homens estão tomados pelo inimigo. Então ore pedindo proteção para seus filhos, ore pedindo proteção para seu esposo, sua esposa, ore pedindo proteção para a sua casa, ore. E por fim, no sexto dia, escute bem que isso é importante, ore a Deus pedindo sabedoria para você tomar as decisões que devem ser tomadas. Peça a Deus sabedoria. Nós precisamos da sabedoria de Deus para vencer os obstáculos que a gente está tendo no dia a dia. E por fim, no último dia, você vai descansar. Orar só agradecendo. Deus, eu descanso aqui, porque eu sei que o Senhor já me deu a vitória. Porque sou teu filho, porque eu declarei minhas bênçãos, porque declarei, profetizei cura. Porque, Senhor Deus, eu pedi que o Senhor estabelecesse os relacionamentos, pedi proteção na minha casa, pedi sabedoria, e eu estou descansando no Senhor, porque o Senhor me dá a resposta. Peça, irmãos, porque Deus vai fazer algo extraordinário. Olha, eu estou falando isso aqui, Deus sabe do meu coração. Eu só fiz declarar, eu fiquei de joelho dobrado 100%. Eu só fiz declarar com a boca, irmão.
Eu recebi uma ligação hoje que eu nem esperava. Eu cheguei em casa, a pastora disse: o que foi? Eu disse: menina, olha, me convidaram. Olha, irmão, eu não posso dizer que eu aprendi a ficar de boca fechada. Só dizer quando tiver a vitória na mão. Não me convidaram para uma coisa grande. Eu digo: ô Deus bom. Eu recusei ainda, irmão. Eu disse: não dá não para esse sábado não, que eu tenho agenda já. Eu tenho agenda mesmo. Eu tenho compromisso na igreja. Eu vou deixar de ir na igreja fazer o trabalho de Deus para uma agenda lá e coisa boa. É bom mesmo. Mas o melhor é estar na casa de Deus. Se é bênção que Deus está mandando, não vai me adorar por de novo. Porque Deus está vendo que eu priorizei a casa dele. E o que é que você vai fazer na igreja? Eu vou quebrar a parede lá, vou botar uma tomada. Mas pastor, o senhor deixou de testar algo maravilhoso, tomar café de graça, numa empresa grande, para ir quebrar a parede na igreja. Você é doido, não? Eu estou honrando meu pai primeiro. Porque lá me chamaram só para testar, e meu pai pode já me dar direto. Pode fazer vir na minha casa, pode fazer cair na minha conta. Oh, Jesus amado! Está entendendo, irmão? Por quê, pastor? Porque para mim prioridade principal é a casa de meu pai. É botar o relógio lá na parede que está faltando. É ajeitar as tomadas da igreja. É colocar tudo no seu devido lugar. Porque na hora que ele cuidar, que eu cuidar da casa dela, ele cuida de mim. Que ele tem cuidado. Então eu digo a você sem medo de errar. Honre a Deus. Honre. Seja com o que for. Com teu louvor, com teu sacrifício, mas honre a Ele. E você vai ver mudar. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Também agradecer a presença do Jackson. Está ali ele e a família, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, a tua palavra foi ministrada. Não estou levando nada para minha casa, Senhor. O que o Senhor mandou falar, estou falando. Leve em paz teus filhos. Em nome de Jesus te peço, já te agradecendo por tudo, Senhor. Amém, Pai, e graças a Deus. Abra vossas mãos, que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel venha com todos, e a igreja diz: amém. Amanhã no departamento tem uma visita aí, um compromisso para honrar. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.